Fala galera, você está em Joramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais itens de bloquis e dessa vez, pela primeira vez, Star Wars aqui no canal. Só a Bloquis e a Polybrink para poder me proporcionar essa oportunidade de começar, enfim, a minha coleção de Star Wars. Agradecer a Bloquis aqui por ter me enviado esses itens por intermédio da Polybrink. A Polybrink é a importadora oficial da Bloquis aqui no Brasil. Significa que esses itens aqui estão à pronta entrega aqui no Brasil. Lá no site da Polybrink ou até mesmo na loja da Polybrink ali no Mercado Livre. Os preços estão ótimos e chega assim, ó. E a caixa em perfeito estado, galera. É bem vantajoso você estar comprando esses itens aqui no Brasil. E vamos lá. Review duplo com o Darth Vader e o Stormtrooper. E como é que vai ser o review? Vamos começar pelo Stormtrooper e depois o Darth Vader, galera. Bom, esse aqui é o Model Kit, não precisa de pincel, nem cola, nem alicate, você vai montando seus itens aqui com a própria mão. Então, vamos ver, essa caixa tá linda demais. Tá, vamos falar primeiro dessa caixa aqui, depois vamos acabar de montar e aí a gente volta pro Darth Vader e faz a montagem dele. Olha como é que essa caixa é bonita, cara. Pô, eu sempre achei demais aqui as armaduras de Stormtrooper. E finalmente tem uma na minha coleção, cara. Eu tentei colecionar Star Wars aquele Planeta de Agostinho, aquele xadrez, né, mas não consegui não. Ó, tem uns selos aqui do Brasil, ó, importado pela Polybrink, tudo mais, selo brasileiro. Top! Vamos abrir. Item deslacrado, galera. Ó, deixa eu organizar. Vou mostrar primeiro aqui o manual. Ó, bacana. Até o manual é bonito. Bem didático. Aí, show de bola. Vamos ver quantos negocinhos são. E galera, são poucos saquinhos. Apenas 5. Ó, então a montagem vai ser bem tranquila, hein? Então vamos lá, vou montar aqui e já venho com o resultado com vocês. Vamos lá. Tá aí, galera, item pré-montado e vamos ver aqui as partes. Começar aqui com a cabeça, ó, ficou muito maneiro. Cara, isso daqui é muito legal. E isso daqui nem é adesivo mesmo, é pintura. Pô, ficou espetacular isso aqui. E olha o tronco.
Que maneiro, tem essas partes aqui que é articuladas, essas placazinhas aqui, ó, os sistemas aqui da armadura. E aí tem 2 pontos de articulação no tronco, aqui em cima, que mexe bem, e aqui embaixo que gira. Ela gira um pouquinho só, mas tá aí. E tá aqui as pernas, que tem 2 modelos diferentes, na parte aqui do joelho. Nessa parte, no caso, é a canela, né? A canela é diferente para poder ter esse encaixe aqui do joelho. E essa aqui, a coxa, é diferente para ter esse encaixe aqui dessa parte aqui. Que também é um tipo de joelheira. Incrível, a articulação é um ponto duplo. Aí tem aqui e no pezinho. A gente vai ver melhor quando tiver montado. Além aqui dos braços, né? Que é igual, só muda mesmo a mão. Show! Incrível! E vamos lá, vamos fazer a montagem. Montagem foi muito fácil, mais fácil do que eu esperava, é diferente de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu achei muito fácil. Cara, olha que... Mano, isso aqui ficou maneiro demais. Eita, e voilá. Opa, calma. Agora sim, voilá. Tu é doido, bicho! Finalmente Stormtrooper! Eita, bloquista tá me fazendo... Eu vou ficar com vontade de comprar mais pra ter um exército de Stormtrooper. Cara, isso aqui é muito maneiro, cara. Aí, eu gosto muito dessa armadura deles. Acho muito irada, cara. As articulações aqui, ó. A cabeça se mexe muito bem, até mesmo pra cima e pra baixo. Tem ponto no pescoço. Então isso facilita. Tem um ponto na cabeça e no pescoço. Então, ó, tem essa mobilidade aqui. O ombro, deixa eu ver. Ele levanta aqui. Ah, levanta. Tem que manusear aqui a parte da ombreira para não... até não soltar. E gira por completo, articulação aqui no bíceps, não mexe muito bem por conta da armadura, é um pouquinho limitado. E tem o ball joint aqui. O tronco eu já falei, né? Mobilidade boa. A perna aqui bastante para frente, para trás também vai muito bem. Aí não fecha tanto o joelho por conta da armadura. E o ball joint aqui, no pé, no dedo. Show! E trazendo para comparação um item da mesma linha, que é a Champion Class, né? Esses itens aqui de Star Wars da Champion Class. E trazendo aqui Cavaleiro do Zodíaco, que dá para ver que é praticamente do mesmo tamanho. Ele é um pouquinho maior, só, mas tem questão aqui do capacete também, a armadura em si. Mas é praticamente do mesmo tamanho, galera. E aí vamos ver os outros extras. Tem as bases, essa base aqui não vem com a haste, vem só com um pinozinho para encaixar o pé, que no caso é esse daqui. Eu até gostei dessa forma, você pega isso aqui, encaixa em um dos pés. Cadê? Como é que é? Ah, tem que trocar. Você vai trocar esse pé aqui. Eita, achei que ia ser mais fácil. Ah, foi. E aí encaixa isso daqui. E aí tem esse pino agora para poder encaixar na base. Eu gostei dessa forma, hein? Pra ser sincero, eu gostei, que aí evita aquela haste. Eu não gosto muito da haste que fica aparecendo. Dessa forma eu gostei muito. Mas aí, sei lá, você escolhe a forma de expor, porque você pode pegar a haste de algum outro item e colocar aqui também. Legal. Uma outra coisa, vem mais 2 pares de mãos, totalizando 3 pares de mãos. Esse par de mão aqui, né, a mão esquerda apontando o dedo e a mão direita manuseando uma das armas. E também um par de mãos com as mãos flexionadas. Um pinozinho extra também. Vamos colocar aqui a arma, a troca de mão tá tranquila. E agora sim, ponto para o combate, que eles acertam bastante, né?
Ô bichinho pra errar tiro são esses Stormtrooper. Serve de nada essa pistola, gente. Cara, isso aqui ficou... Eu tô, na verdade, tô impressionado, tá? A qualidade da Blockis realmente é algo admirável. Ficou excelente esse Stormtrooper aqui. Excelente. E agora a gente vai para o Darth Vader. Vamos lá. Darth Vader também para a linha Champion Class. E a caixa tá bem bonita. Ó, mais avermelhada aqui, as sugestões de pose. Umas espadas aqui, sabres de luz. Show. E vamos deslacrar esse item aqui. Poxa, eu já gostei do Stormtrooper e esse Darth Vader, então vai ficar sensacional. Olha, tem mais saquinho aqui. Manual. Aí. Com a montagem bem simples. E deixa eu organizar aqui. Aí um total de 6 saquinhos. Um a mais que o Stormtrooper. Tá? Aí. Então, vamos lá para a montagem, galera. Darth Vader pré-montado, pessoal. Vamos acabar de montar ele aqui para a gente falar mais sobre. Ó, a Red Sculpt aqui, no caso o capacete, icônico demais. Tu é doido. E o tronco aqui, ó, a armadura. Show de bola. Vamos fazer a montagem. E... ó, aqui as pernas. Show de bola. Bonito, tudo muito fácil de montar. Eu tô impressionado mesmo. Esse aqui teve um pouquinho mais peça que o Stormtrooper. Foi. Essa parte aqui da saia e da capa é um emborrachado. Os braços, a capa a gente vai botar por cima aqui e já encaixar a cabeça. E voilá. Caraca aí! Tu é doido, bicho! Que coisa majestosa, galera. Nossa, isso aqui ficou muito bacana. Difícil ver os detalhes porque é todo preto. Rapaz, que loucura é essa, cara? Muito maneiro, muito maneiro.
Vamos ver as articulações aqui. Ó, a cabeça... Opa, até saiu aqui, porque eu forcei. A cabeça não vai ter muito movimento não, até por conta do design do capacete. Tem capa aqui. Mas é isso, é mais limitado. O braço até que levanta bem. Ó, deu uma saída aqui porque eu forcei, mas levanta bem. E gira também, a capa não vai impedir. O bíceps vai girar também. Articulação dupla no cotovelo. Não é tão boa, mas se mexe direitinho. E o ball joint aqui na mão. O tronco tem 2 pontos, um aqui em cima que mexe bem. E além de embaixo girar. A perna aqui vai bastante para frente, para trás, óbvio, essa parte aqui da capa dele vai limitar. Articulação dupla no joelho. Não é tão eficiente, mas ainda tem movimento. E o ball joint aqui no pé. Olha, incrível. Uma comparação aqui com o Stormtrooper. Tudo do mesmo tamanho. Não, mesmo tamanho não, ele é maior. Ele é maior que o Stormtrooper. Até na caixa está escrito que a altura dele é M. E esse daqui é P. Né? Small, quer dizer S de small. Então o Darth Vader é maior. Comparando com outro item da mesma linha, olha lá, é bem maior. Ó, tentando colocar ele aqui para poder mostrar a base, rapaz, vai ser difícil colocar ele em pé sem base. Aí, ó, ele tem que deixar um pouquinho inclinado para frente igual o Michael Jackson, porque a capa é pesada e como o Model Kit é leve, ele vai ficar forçando para trás. Tem que arranjar um jeitinho, ó. Vai ficar forçando para trás. Então, ó, tá aqui a base, que é a mesma do Stormtrooper. Total de 1, 2, 3, 4 pares de mão e meio. Esse par de mão aqui mais diferente, com a esquerda apontando o dedo e a direita, como se estivesse fazendo comando ali da força. Mãos flexionadas e mãos um pouco mais relaxadas, além dessa mão que já está segurando o sabre de luz. Aí tem como trocar o sabre de luz para um efeito de movimento ou o normal parado. E aí já vamos colocar o sabre na mão dele. Opa, saiu o pino todo, mas é bom que vem um pino reserva aqui. Eu já coloco aqui no lugar. E, rapaz, esse pino aqui é difícil, mas foi. Caraca, bicho. Tu é doido, muito top, mano. Caraca, galera, que excelente. E tem aqui o mesmo esquema do pé para colocar aqui na base. Bom, vou fazer o seguinte, para mostrar da melhor forma para vocês esses itens aqui, eu vou fazer um take de pose, mostrando os dois, e logo em seguida as considerações finais. Então vamos lá.
tá aí, galera, uma comparação de escala e deixa eu falar pra vocês. O Darth Vader, contando com a altura do ombro, tá maior até que o Goku 1/12 SH Figuart. Aí é um pouco menor que o Ryu. E o Stormtrooper tá ali mais ou menos do tamanho do Goku também. O único que não é 1/12 aqui é o Cloth Myth X, mas eu deixei aqui para vocês verem o tamanho. Cloth Myth X é maior que 1/12. Então, para você ver aí que ele mescla bem ali com a coleção de 1/12. Esses pequenininhos aqui, eles não mesclam com a coleção 1/12, eu acho ele muito pequeno. Mas agora os itens de Star Wars, eu achei um tamanho bacana. Óbvio que eu peguei itens que também não são grandes. O Goku, ele tem uma estatura média, não é um personagem grande. O Ryu é a mesma coisa, pelo fato dele ser adolescente, ele é consideravelmente pequeno do lado de outros personagens. No caso é isso, deu para você ter noção aí do tamanho deles. E dando destaque aqui somente para os dois, olha, a Blue Keys começou bem em Star Wars. Eu não acho figuras extremamente perfeitas, porque, por exemplo, no Stormtrooper ele é bem limitado, eu achei a articulação dele limitada, mas eu creio que seja por conta do design da armadura. E o Darth Vader, mesma coisa, né? Ele tem umas limitações ali de articulação, e para mim o ponto mais crítico é que qualquer pose que eu for fazer com ele, tem que deixar ele de base, porque a capa é muito pesada, já que o Model Kit é muito leve, qualquer coisa se torna pesada. E aí ele acaba tombando para trás. Eu não sei como é que eu consegui achar essa pose aqui com um equilíbrio bom para ele ficar em pé direitinho. Mas ficou, ó, show de bola. Então não chega a ser perfeito, mas questão de design, é um ótimo trabalho da Blue Keys, mas para mim não chega a ser 10. Eu acho que uma nota 9,5 por Stormtrooper e uma nota 9 por Darth Vader, por conta ali da capa que fica muito pesada e além das articulações. De qualquer forma, o custo-benefício é muito bom, itens da Blue Keys realmente são itens baratos e o design é ótimo. Não se esqueça que vem com a base, então você não vai ter muito problema com a figura ficar tombando se você ficar usando a base. Resolve esse problema facilmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou agradecer mais uma vez aqui a Blue Keys e a Polybrink por ter me enviado esses itens aqui. Me falem aí, comenta se você quer continuar vendo Star Wars aqui na página. Vou deixar o link para a compra desses dois itens aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, que já está pronta entrega aqui no Brasil, com frete grátis, é muito barato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!